Bom dia, meu apaixonante, minha apaixonante. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio, e eu tô aqui mais uma vez com meu baralho conselheiro para tirar uma mensagem para você pro dia de hoje. Me conta aqui, como foi o final de semana? Foi bom? Aproveitou bastante? Descansou? Queria agradecer mais uma vez todos os likes, todos os comentários, né? Todas as mensagens de agradecimento pela mensagem do dia, dizendo que ressoou. É muito bom, viu? Saber que eu tô aqui com vocês e que para uns ou para outros aí a mensagem toca o coração. Vamos cortar aqui o nosso baralho. Vamos ver qual vai ser a nossa cartinha de hoje. Se concentra, pede guiança. A cartinha é essa daqui. A cartinha de hoje diz assim: aceite os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Estimule o seu canal de autocura e verá que as respostas de que você precisa estão no seu coração. Nossa, que mensagem é essa, né, gente? Vamos ver aqui o que a espiritualidade me intui para eu conversar com vocês hoje. Porque nada disso aqui é preparado, tá, turma? Eu tiro a cartinha agora, eu leio a cartinha agora e eu falo para você do meu coração. Não tem texto pronto aqui, tá? Não tem nada programado. Eu vou sentindo e vou falando. Então, olha só. Pode ser que você esteja passando aí por um momento na sua vida, né? De grandes desafios. Que tipo de desafio, Meg? Bom, pode ser o desafio de você romper no seu trabalho, né? De muitos anos, que você já está aí acostumado. Ou então pode ser um desafio de você romper um relacionamento, né? Que já há muito tempo vem dando sinais que não está dando certo, que não é bem aquilo que você espera, que não é aquilo que você quer para sua vida. Pode ser um problema familiar, de repente você ter que cortar laços com algumas pessoas da sua família, que de repente vocês têm muito atrito e a gente fica tentando se segurar, pensando naquela questão, mas é sangue do meu sangue, né? Então, são decisões que são muito difíceis, né? E a gente precisa trabalhar nessas decisões com muita audácia. O que é audácia? Audácia é coragem e com equilíbrio. Ou então, você pode estar vivendo um relacionamento e você está pensando em se comprometer mais, em dar um passo à frente nesse relacionamento e você está aí cheio de dúvidas. Será que eu dou esse passo adiante? Será que eu não dou? Então, assim, podem ser várias coisas, né? Vários desafios. Comprar aí, pegar um dinheiro e comprar um imóvel. Independente do que quer que seja que você tenha que decidir, ele está pedindo aqui para você que você estimule o seu canal de autocura. O que é estimular o seu canal de autocura? É você deixar para trás crenças limitantes, coisas que te impedem de dar o próximo passo e que vão te levar a uma vida mais plena e uma vida melhor. Uma das crenças limitantes que quase todo mundo tem e que a gente precisa curar é a crença do não merecimento, né? É a gente achar que a gente não merece um trabalho melhor, é a gente achar que a gente não merece um relacionamento melhor, é a gente achar que a gente não merece uma casa melhor, um carro melhor. Então, existem algumas coisas que nos são colocadas, né, instaladas em nós desde crianças, que às vezes nos impedem de tomar decisões mais assertivas, porque a gente tem medo. Às vezes também a crença da escassez, né? Às vezes você quer sair do seu trabalho, você não aguenta mais esse trabalho, mas você tem medo de ficar sem dinheiro. Então você fica arrastando essa situação porque você tem medo de se aventurar, porque você já está dentro de uma situação no seu trabalho que, embora seja difícil e dolorosa, né, te garante aí a estabilidade. Você fala, se eu for para um outro trabalho, não me adaptar e não der certo.
mas você precisa estar aberto a tentar, né? Porque mudanças na vida da gente, elas são boas, elas vêm para o nosso crescimento. A mesma coisa quando a gente está num relacionamento que já não tem mais nada para dar para a gente já espremeu dali tudo que tinha para dar, né? E que causa dor e sofrimento. Eu sei que sair dessa zona de conforto, de situações onde a gente trata com o que já é conhecido, né? É muito difícil. Às vezes a gente prefere ficar naquele trabalho, né, que é ruim e que causa dor, porque a gente já sabe as manias do chefe, a gente já sabe lidar com os procedimentos, e por pior que esteja, aquilo está dentro da nossa zona de conforto, de controle. Assim também como os relacionamentos, né? Eu fiquei 14 anos casada com o pai do meu filho, e para mim foi muito difícil elaborar essa separação. Eu levei 1 ano elaborando isso, trabalhando isso de mim, até que eu cheguei e dei o ponto final, né? Porque eu já estava entrando numa zona de sofrimento muito grande. Deu medo, né? Porque ali já era um ambiente controlado, eu já sabia o que esperar dele, né? Eu já sabia qual era o modus operandi dele, né? Depois de 14 anos juntos. Eu tinha uma estabilidade financeira, né? Eu tinha uma vida muito confortável. Eu tinha o apoio, quer queira que não, né? Com o meu filho. E, de repente, eu me vi numa situação sozinha. A mesma coisa quando eu decidi deixar o meu trabalho nas escolas de inglês e seguir a minha vida como professora autônoma. Deu medo? Deu. Foi um desafio? Foi. Mas eu acabei encontrando um jeito de fazer dar certo. E deu certo, né? Pelo menos hoje eu tenho uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila do que na época que eu trabalhava nas franquias. Só que tudo isso eu precisei elaborar muito, porque eu fui muito desvalorizada nas escolas que eu trabalhei, né? Então eu sempre tinha aquela impressão de que eu não era boa o suficiente, porque nenhum lugar que eu trabalhei me valorizou. Então eu tinha essa crença limitante: será que eu vou dar conta? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou uma boa professora? Assim como também eu tive que elaborar muito questões relacionadas ao meu relacionamento, né? Coisas que eu ouvi durante o relacionamento e que, de uma certa forma, eu tive que me autocurar delas para eu ter a minha autoestima de volta, para eu entender que sim, eu sou uma pessoa de valor e eu mereço ser feliz e eu mereço um relacionamento bom e saudável. Então, esse processo de autocura é muito importante. E aqui ele diz que você verá que as respostas de que você precisa estão no seu coração. Equilíbrio significa um balanço entre a razão e o coração. A gente não pode sair que nem um louco, né? Metendo o pé na porta e chutando balde e fazendo as coisas de uma forma precipitada e na louca. Mas a gente também não pode racionalizar muito. Quando a gente fica pensando muito e a gente não escuta o que o nosso coração está dizendo, o que é intuição, porque eu acho que o coração ele tem muito a ver com o nosso lado místico, o nosso lado intuitivo. É aquilo que a gente sente, não é aquilo que a gente racionaliza. Às vezes, quando a gente para pensar racionalmente, as decisões podem parecer uma loucura. Mas se a gente para e escuta o nosso coração, a gente percebe que, para a gente, aquela decisão é o que vai trazer paz, é o que vai trazer tranquilidade, é o que vai trazer felicidade, completude, satisfação. Então, a gente precisa ser audacioso, corajoso, para poder enfrentar os nossos desafios com equilíbrio, não deixando a razão de lado, mas ouvindo um pouco também o que o nosso coração tem para dizer e pensar no que eu tô deixando escapar, qual é a oportunidade que eu tô deixando ir embora, que eu vou perder porque tô racionalizando demais, porque sou covarde, porque não tenho coragem de enfrentar, de encarar. Então, a vida
espera da gente coragem, para que ela possa ser bem vivida. E para quando a gente chegue lá no final, no nosso último suspiro, a gente pense, tudo valeu a pena. Então, a minha pergunta para você nessa manhã é: você está fazendo a sua vida valer a pena? Fica essa reflexão para você aí nessa manhã de segunda-feira. Tá bom? Um grande beijo e até amanhã.